Glória a Deus. Glória a Jesus. Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Hoje nesse vídeo eu quero falar sobre batismo. Você tem dificuldade de tomar a decisão para se batizar? Dentro de você tem a dúvida, e a seguinte dúvida é: me batizo ou não me batizo? Estou preparada ou não estou preparada? O que é o batismo? Independente do local do batismo. O que é o batismo em si? Romanos capítulo 6, versículo 3. Em Romanos, você não ouviu errado, Romanos capítulo 6, versículo 3, Paulo explica que o batismo é 6:3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então o batismo é o sepultamento da velha criatura, que é manifesto na crucificação de Cristo e da sua morte, que morre num corpo dilacerado, um corpo chicoteado, e ressurge num corpo de glória. Quer dizer, batismo é morrer, não é morrer no sentido de morrer literal, é morrer espiritualmente. Os seus prazeres para as coisas do mundo acabou. As coisas que você tanto gostava, né, que era pecado contra Deus. Entre outras palavras, você que está me ouvindo agora, que quer se batizar, mas ainda existe no seu coração não só desejos, mas aptidão para coisas e atitudes que contrariam a palavra de Deus. Se você tem muita aí, você não está pronto. Agora, se você é uma pessoa que praticamente você morreu para as coisas que desagradam a Deus e tem um prazer muito grande pela oração, pela leitura da palavra, quando você passa na porta de um bar, que você gostava tanto de tomar uma cerveja, escutar a música do mundo, aquilo já te angustia, você não tem mais prazer naquilo, você passou a ter prazer nas coisas de Deus, então você está preparada para o batismo. Mas você vai se perguntar: pastor, mas então batismo é morrer, e morrer no sentido espiritual, no sentido de prazeres pelas coisas do mundo. Sim, a partir do momento que você morre para as coisas do mundo, em termos de sentir prazer por aquilo que desagrada a Deus, agora você tem prazer pelas coisas que agradam a Deus, então você está preparado para o batismo. E como que você sabe disso? Porque dentro de você fez um exame de consciência. E esse exame de consciência ele é dado através do Espírito Santo. Conscientemente falando, você conhece o seu interior melhor do que ninguém. E quem disse isso é a Bíblia Sagrada, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, que eu vou ler com vocês. E o versículo de número 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? O espírito seu, o seu espírito, que está dentro do seu corpo, que é a sua consciência. Conscientemente você sabe como é que você está. Entende? Quando você sai fora da igreja, quando você está lá dentro da sua casa, quando você está vendo o seu celular, vendo seus vídeos, quando você está na sua liberdade, em que ninguém está observando você, quando é só você e você, então você sabe as coisas que você pratica na sua consciência interior. Lá no íntimo você sabe quem realmente você é. Porque uma coisa é você querer mostrar para as outras pessoas uma coisa que você não é. Mas quando você está parado ali, só você e você sabe realmente se você está preparado ou não. Claro que existe a pressão de pessoas que às vezes querem demais que você se batize, achando que só pelo fato de você passar pelas águas tá tudo certo. Mas se você fizer um exame de consciência, a tua consciência te acusa e você tem ainda prazer pelas coisas do mundo, e seu espírito te acusa, e uma coisa é seu espírito te acusa, e quando o Espírito de Deus ele toca em você e mostra para você em revelações e em sonhos que você ainda não está bem. E é o que ele continua dizendo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo de número
Agora é o 12. 1 Coríntios 2, 10 e o 2, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está, que foi o que eu li. Agora o segundo. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado por Deus gratuitamente. Então, essa é uma das coisas mais maravilhosas que eu acho que, na minha opinião, que tem na igreja. Quando você chega na igreja, escuta a palavra, você é envolvido pelo Espírito Santo, e até mesmo em sonho, até mesmo através de uma palavra, o próprio Deus usa uma pessoa para falar para você a situação que você está. Porque às vezes você tem aquela dúvida. Então, às vezes, uma mensagem, uma palavra que o pastor fala, você nem ser um pastor, a pessoa lê a Bíblia e aquela palavra acerta em você, e você sabe. A pessoa que está lendo para você não sabe, mas você que está ouvindo, você sabe como está o seu íntimo, como está o seu interior. Apesar de você estar há tanto tempo dentro da igreja e não se batizar, existir ainda essa dúvida, porque conscientemente falando, Deus já falou com você, você sabe se está preparado ou não está preparada. Se você está pronto ou não está pronto. Porque, irmãos, todos, existe uma guerra dentro de nós. Quando ele fala, quem vencer herdará todas as coisas. Ao que vencer, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é o fim? O que é perseverar até o fim? O que é aquilo que vencer? Você precisa vencer o seu eu interior. Você precisa vencer a guerra interior que existe dentro de você. Quem é que realmente tem um controle do seu corpo? Você tem um controle do seu corpo através do Espírito Santo? Ou seus desejos têm controle de você e da sua mente? Então, é um ponto muito delicado. E Paulo escreve aos irmãos da igreja de Gálatas. Gálatas, capítulo 5:16. Gálatas 5:16 está escrito assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis com as concupiscências da carne. Então você que está me ouvindo agora, a sua mente, dentro da sua mente, do seu coração, como que você anda? Quando ele diz, andai em espírito. Você que está me ouvindo agora, você pode dizer com você mesma, pastor, eu estou andando em espírito. Você pode dizer isso ou você pensa assim? Não, pastor, às vezes eu penso nas coisas de Deus e às vezes eu penso nas coisas desse mundo. Eu estou ali meio a meio. Isso causa dúvida. Por quê? Porque ainda existe uma guerra interior. Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Então essa guerra, ela já existia antes de você conhecer Jesus. Mas o espírito estava morto. O espírito era escravo dos desejos da carne. Então quando a pessoa é escravo dos desejos da carne, ela bebe, fuma, faz um monte de coisa que você sente que faz mal para você. Então quando você fala, eu quero Deus, eu quero Jesus porque eu quero mudar de vida, você vai mudar de vida, não é mudar de roupa. Você vai mudar suas ações, porque essas ações elas não trazem benefício nenhum. Elas deixam você angustiado. Então você percebeu que você precisa se libertar da bebida, se libertar da vaidade, se libertar do pecado que traz a angústia para atuar. Então existe essa guerra dentro de você. E a mente da pessoa anda ali querendo ficar firme e às vezes anda, como diz o texto de Hebreus. Hebreus fala que levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Vamos lá? Vamos pegar lá? Hebreus 12:12 diz assim: portanto, tornai a levantar as mãos cansada e os joelhos desconjuntados. Então, você que tem dúvida do batismo, você está nessa. Andar em espírito, a sua mente às vezes
está inclinado às coisas de Deus e às vezes você pensa nas coisas desse mundo. Às vezes você olha para trás e olha para frente. Você tem essa dúvida se você se batiza ou não, porque existe uma dificuldade muito grande dentro de você para determinar quem é que domina. Então, o escritor de Hebreus, ele é feliz quando diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansados do joelho desconjuntado. Por que eu disse que ele é feliz? Porque ele sabe que toda pessoa, para se converter a Cristo, ela precisa se inclinar às coisas espirituais e ter um pouco mais de esforço. E fazer veredas para os vossos pés, para aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. Então, esse aí é o doente espiritualmente falando, a pessoa que está doente espiritualmente falando. E o que é doente espiritualmente falando? Foi contaminado pelas coisas do mundo e não morreu completamente para as coisas dessa vida. Porque entenda, a partir do momento que você fala assim, ó, eu quero ir lá me batizar, eu estou pronta. Então dentro de você, você sabe que a guerra foi vencida. Dentro de você, você tem um prazer enorme pelas coisas de Deus. Na sua mente mal passa o prazer das coisas dessa vida, as coisas desse mundo para você não tem graça nenhuma. Você tem prazer da leitura da Bíblia, você tem prazer na oração, você gosta de ir à igreja. Agora, quando você vai à igreja com muita dificuldade, tem mais prazer nos filmes do mundo, mais prazer em ficar em casa nas suas próprias coisas, aí é bom você repensar, porque ainda você está contaminada pelas coisas do mundo e no meu ponto de vista, se você está na situação, é melhor pensar. Porque é a mesma coisa que se batizar, participar da ceia hoje e amanhã estar num grande sofrimento, numa grande opressão do inimigo, porque participou de uma celebração importante que é o batismo, sem realmente estar preparado. Tá bom? Espero que esse vídeo possa ajudar a você que está em dúvida do batismo, mas esses são os 3 versículos que eu achei muito importante dividir com todos vocês. Que Deus abençoe até vocês e até o próximo vídeo. Fica com Deus. E olha, qualquer dúvida, que você gostou aí do nosso vídeo, quer fazer um comentário, escreva abaixo nos seus comentários, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações e manda aí a sua pergunta. Talvez eu não tenha a resposta na hora, mas para isso servem os livros, tá bom? Que Deus abençoe. Fica com Deus.